Muito bem, então, iniciando hoje o sistema escritor, lembrando que essa aula foi preparada para vocês e a partir do momento que ela for disponibilizada, na plataforma Aprender, eu peço que vocês não repassem ou divulguem em outras plataformas, por favor. Bom, então, sistema escritor eu vou estar dividindo nesses 5 tópicos. Na aula de hoje nós vamos, conhecer o sistema escritor e já vamos falar do mecanismo de eliminação da urina, que é o mecanismo de micção. Aí na próxima aula nós vamos ver os mecanismos de produção de urina, filtração glomerular e função tubular. E na última aula, nós vamos ter os mecanismos de controle da produção de urina e a regulação do equilíbrio ácido-base. Bom, os rins, eles desempenham uma série de funções, é por meio da função renal que nós regulamos a composição dos líquidos corporais no nosso organismo, não só no que diz respeito à distribuição dos solutos e à composição de solutos, mas também o volume e a quantidade de água disponível no organismo. Então, a função renal tem um papel importante no controle das concentrações osmóticas, em todos os líquidos corporais, no volume dos líquidos corporais, no equilíbrio de distribuição eletrolítica, aliás, de todos os solutos, né? No equilíbrio ácido-base, ou seja, na regulação do pH dos líquidos corporais, que vai ser o último tópico do sistema excretor. Os rins também são responsáveis por eliminar, né, os produtos de degradação metabólica e todos aqueles solutos e também água que estão em quantidade superior à necessária no organismo. Eliminar também substâncias estranhas e no tecido renal ocorre também a produção e secreção de hormônios, né? A gente já viu, né, na cardiovascular, né, a produção de renina, nós vamos voltar a falar sobre renina nesse bloco de sistema excretor, e também tem a participação renal na produção de vitamina D, que nós já vimos também. Então, os rins, eles controlam uma série de funções. E é por meio do controle do volume, do equilíbrio eletrolítico, da osmolaridade, dos líquidos corporais, que os rins assumem um papel importantíssimo no controle da pressão arterial no organismo. Junto com o sistema cardiovascular, desempenhando essa função importante. Bom, estamos falando de líquidos corporais, né? Aqui tem uma figura que mostra como esses líquidos estão distribuídos no organismo. A gente pode, a grosso modo, separar os líquidos corporais em líquidos intracelulares e extracelulares. E os extracelulares a gente também pode compartimentalizar em o meio que está dentro do sistema tubular vascular, ou seja, o plasma, e o líquido que banha os tecidos, que é o líquido intersticial. Então, se a gente pegar, né, no indivíduo adulto de mais ou menos 70 quilos, a gente vai ter que o volume do líquido intracelular corresponde a aproximadamente 28 litros e o meio extracelular a 14 litros, sendo que este está distribuído em aproximadamente 3 litros de plasma e 11 de líquido intersticial. Esses líquidos corporais, eles estão separados entre si por membranas. Quem separa o líquido intracelular do meio extracelular é a membrana plasmática, e o que separa o plasma do líquido intersticial e dos tecidos é a membrana capilar, a membrana das células endoteliais. A composição desses líquidos, como eu vou mostrar numa figura a seguir, ela é diferente.
E então essas membranas elas assumem um papel muito importante na manutenção dessas diferenças. É importante, né, vocês viram, por exemplo, quando a gente, estuda a excitabilidade celular, e estuda, potencial de repouso, né, e a geração de potenciais de ação nas células excitáveis, como é importante a manutenção da distribuição iônica desigual entre os 2 lados da membrana. E então as membranas assumem um papel fundamental na manutenção dessa homeostasia, química e, hídrica. Bom, há sempre troca, então, entre esses diferentes compartimentos, a gente vai rapidamente passar por esses mecanismos de troca, e há também troca do organismo com o meio externo. O tempo inteiro a gente está, ao longo do dia, né, a gente está recebendo, né, do meio externo, solutos e água, por meio da ingesta, e estamos também perdendo para o meio, né, solutos e água, né, seja por eliminação na forma de fezes, de urina ou pelas secreções diversas que o nosso organismo possui. Bom, então essa figura ela mostra essa composição desigual dos líquidos extracelular e intracelular nos principais cátions e ânions. Em cima, nós estamos observando o líquido extracelular e abaixo o líquido intracelular. O principal cátion extracelular é o sódio e o principal cátion no meio intracelular é o potássio, né? E exatamente essa diferença, né, que mantém aquele potencial, e também de cloreto, né, que está aqui, que mantém aquele potencial de membrana típico para cada tipo celular. Magnésio também é um importante cátion intracelular. No que diz respeito aos ânions, o principal ânion no meio extracelular é o cloreto e bicarbonato, e principais ânions intracelulares são as proteínas, que têm uma carga líquida ligeiramente negativa, os fosfatos e vários outros ânions orgânicos. E eles estão separados por membranas. Então, ocorrem interações, né, osmóticas entre os diferentes compartimentos. As atividades osmóticas, elas mantêm as concentrações osmóticas de diferentes líquidos corporais em equilíbrio, ela é igual, e isso é fundamental para não haver dano celular. A água, ela se move proporcionalmente aos volumes dos compartimentos, então há uma distribuição de água que é proporcional aos volumes, de maneira a manter essas concentrações osmóticas iguais nos diferentes compartimentos. E os íons, eles também se distribuem de maneira diferente nos compartimentos intra e extracelular, como a gente acabou de ver. E tudo isso depende de transporte de água e solutos através da membrana. Então, aqui a gente tem, né, um esquema típico de uma membrana plasmática, né, constituída pela camada de fosfolipídios, né, uma bicamada de fosfolipídios, e inseridas nessa bicamada fosfolipídica proteínas. Essas proteínas elas vão constituir a via de transporte de solutos que são hidrofílicos e também, né, a passagem de água. A membrana fosfolipídica, ela é permeável a gases, ela é pouco permeável à água e permite a passagem de determinados aminoácidos que são lipofílicos. Proteínas, carboidratos, íons, depende da presença de proteínas na membrana plasmática para que esse transporte aconteça. E esse transporte ele pode se dar de algumas maneiras diferentes, né? Um mecanismo de transporte de solutos através de membrana é a difusão. Difusão é esse movimento contínuo que vai tender a distribuir as moléculas de uma maneira uniforme nos 2 lados da membrana. A tendência, então, da difusão é
diminuir e desfazer o gradiente. Então, a difusão acontece até que as concentrações se igualem nos dois lados da membrana. E ele acontece a favor de um gradiente eletroquímico, ou seja, quanto maior a diferença de concentração de um determinado soluto, maior tende a ser a taxa de difusão desse soluto através da membrana. É um movimento passivo, porque é a favor de gradiente, não depende de gasto de energia, e ele pode acontecer de maneira simples ou facilitada. São vários fatores que podem afetar a taxa de difusão, como temperatura. Quanto maior a temperatura, maior é o grau de agitação das moléculas nos líquidos e, por isso, maior vai ser a tendência a essas moléculas atravessarem a membrana. Maior é a taxa de difusão. Quanto maior a superfície de troca, maior é a taxa de difusão e a movimentação da solução também vai interferir na taxa de difusão. Além, obviamente, da permeabilidade da membrana. Permeabilidade é uma propriedade que é intrínseca das membranas celulares, que vai, então, definir o que essa membrana permite que se difunda e o que ela não permite que se difunda através dela. Muito bem, como eu disse, há dois tipos de difusão, simples e facilitada, né? E vários subtipos, né, de difusão simples e facilitada, mas a difusão simples é aquela que ocorre nos interstícios intermoleculares e em canais que são aquosos em proteínas de transporte. Já a difusão facilitada, ela depende da presença de uma proteína carreadora, cuja conformação espacial se altera a partir da ligação desse soluto com a proteína, que vai, então, favorecer a condução desse soluto através da membrana. Bom, então, como eu já mencionei, são vários fatores que vão interferir com a taxa de difusão, permeabilidade é uma delas. A permeabilidade, ela é proporcional ao coeficiente de difusão e à área total, então, quanto maior for o coeficiente de difusão e maior a área, né, a superfície de troca, maior tende a ser a taxa de difusão. Além disso, ela é determinada também pela espessura da membrana, pela lipossolubilidade das substâncias, então, quanto mais lipossolúvel, maior tende a ser a taxa de difusão desse soluto através da membrana fosfolipídica. Se é um soluto que é transportado por canais, por um meio de difusão simples, quanto maior o número desses canais, maior é a taxa de difusão. Temperatura eu já mencionei, quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação e, por isso, também maior o transporte. E o tamanho da molécula, que quanto maior esse tamanho da molécula, mais lenta tende a ser a taxa de difusão. Outro determinante é o gradiente de concentração. Então, quanto maior for o gradiente de concentração, maior é a taxa de difusão. E o potencial elétrico, né, é uma maneira também, né, de mensurar o gradiente para um soluto, que é o soluto com carga, né? Então, o gradiente eletroquímico, né, ele vai definir esse potencial elétrico que vai direcionar a taxa de difusão de todos os solutos com carga. E ele é determinado, pela equação de Nernst, que vocês já conheceram quando estudaram excitabilidade celular. Mas ele é determinado também pela diferença de concentração dos solutos com carga nos dois lados da membrana. Diferenças de pressão também podem podem ter um efeito sobre a taxa de difusão. Quanto maior é a energia que está disponível para esse movimento das moléculas, maior tende a ser a taxa de difusão, né? Então, por exemplo, se você pressiona, né, determinado volume de líquido com solutos contra uma membrana, maior tende a ser a taxa de difusão
através dessa membrana para todos os solutos para os quais essa membrana for permeável. Bom, além de difusão, né, um outro mecanismo de transporte de solutos é o transporte ativo. A diferença, né, entre a difusão e o transporte ativo é que o transporte ativo vai se dar sempre contra um gradiente. E por isso é ativo, ou seja, depende de um gasto de energia. Então, é um movimento contra o gradiente de concentração e eletroquímico. Normalmente, o transporte ativo envolve íons. Ele ocorre de uma forma proporcional à temperatura também. Então, quanto maior a temperatura, maior tende a ser o transporte ativo, pelo aumento da energia cinética. E a permeabilidade para o transporte ativo não é relevante, né? Mas, normalmente, uma membrana que faz transporte ativo de um determinado soluto, essa membrana, ela normalmente tem uma permeabilidade diminuída para esse mesmo soluto. Porque a ideia do transporte ativo é manter gradiente. Ele que sustenta as diferenças de concentração eletroquímica. E se a membrana ela é muito permeável a esses mesmos solutos, esse gasto de energia envolvido na manutenção desse gradiente é rapidamente desfeito por difusão. Bom, existe o transporte ativo primário e secundário. Todo o transporte ativo se dá por meio de proteínas carreadoras, dependentes de ATP. O primário é aquele que a fonte de ATP ou outro composto de fosfato é a que vai mover diretamente esse soluto pela proteína. O secundário é quando a fonte de energia ela está armazenada na forma de diferenças na concentração iônica. A gente vai ver exemplos disso, mas eu já adianto para vocês. Esse transporte ativo secundário é quando um transportador, ele transporta ativamente um soluto, como por exemplo, sódio, e esse fluxo, esse movimento de sódio, ele acontece acoplado a um outro soluto, por exemplo, glicose. A glicose, ela pega uma carona no transporte ativo de sódio. O gradiente é mantido para sódio, mas essa proteína, ela reconhece esse complexo sódio-glicose. E a glicose, então, é transportada aproveitando o gradiente, o transporte primário para sódio. Nós vamos ver vários exemplos disso. Ok, tudo bem por enquanto? Transporte de água. Então, a gente até agora falou transporte de solutos. Nós vamos agora falar transporte de água. A água é transportada por proteínas. A parte da água pode se movimentar através da bicamada fosfolipídica, mas numa taxa muito pequena. A água, de fato, é transportada por canais proteicos na membrana, que são as aquaporinas, a favor de um gradiente para água, ou seja, onde tem uma concentração de solutos menor para onde tem uma concentração de solutos maior. E esse mecanismo de difusão, porque é a favor de um gradiente para água, é chamado de osmose. A osmose, então, ela vai tender a distribuir solutos. Embora não haja movimento de solutos, a tendência é igualar as concentrações osmóticas dos dois lados do compartimento por meio da passagem de água. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem uma solução de menor concentração osmótica à esquerda e de maior concentração osmótica à direita. Então, a água vai movimentar da esquerda para a direita nesse tubo, fazendo com que essas concentrações se igualem. A osmose, ela cessa quando não há mais gradiente de concentração osmótica. Uma membrana que só permite a passagem de água é denominada de membrana semipermeável, mas nos sistemas biológicos não existe membrana semipermeável ideal, né?
toda a membrana ela vai permitir a passagem de pelo menos um soluto. Bom, quem determina essa taxa de osmose é esse gradiente de concentração osmótica, que vai dar origem a uma força, que é a pressão osmótica. Então, a pressão osmótica ela vai ser a força necessária para movimentar a água de um meio de menor concentração osmótica para um de maior concentração osmótica. O número de canais, ou seja, a permeabilidade da membrana água é um fator determinante para osmose, e quem vai determinar a pressão osmótica é a concentração osmótica das soluções. Quanto maior a pressão osmótica, maior é a probabilidade de osmose. Quanto menor a pressão, maior vai ser a pressão osmótica, ou seja, o gradiente, e, com isso, a movimentação de água através da membrana. A pressão osmótica ela é determinada pela lei de Van Hoff. Essa lei ela deriva da lei dos gases, onde a gente tem que a PV, né, pressão parcial de gases e volume, é igual a nRT, né, que é o número de moles, a R, que é a constante de gases, T, temperatura absoluta em Kelvin. Então, a lei de Van Hoff, ela substitui, né, pressão parcial de gases por pressão osmótica, número de moles por volume é a concentração osmótica, R continua sendo a constante de gases e T, temperatura em Kelvin. A pressão osmótica, normalmente a gente usa a unidade milímetros de mercúrio, mas também podemos usar a atmosfera, né? Uma solução com concentração osmótica de 1 osmole por litro, 1 miliosmole por litro, corresponde a uma pressão osmótica de 19,3 milímetros de mercúrio ou de 22,4 atm. Bom, como eu já mencionei, a osmolaridade entre os diferentes compartimentos ela é a mesma, que é de 300 miliosmoles por litro, plasma, líquido intersticial e líquido intracelular, ela é sempre a mesma. No líquido intersticial e plasma, o principal componente que vai fazer com que essa concentração osmótica chegue a 300 é sódio e cloreto, correspondendo a 80% da concentração osmótica. No meio intracelular, potássio e as diferentes substâncias intracelulares. No plasma, é essa mesma concentração osmótica e ligeiramente superior, ou seja, ela pode chegar a 301 miliosmoles por litro, por conta da presença de proteínas plasmáticas. Mas é uma diferença muito pequena. O equilíbrio osmótico é fundamental, ele é importante para manter a integridade celular, então ele é sempre, né, as células estão sempre em meio isoosmótico, né, ou seja, da mesma concentração osmótica, e se eles tivessem, né, as células estivessem em meio hipoosmótico, a água tenderia a entrar nas células e isso poderia levar ao rompimento das células. E se elas estivessem em meio hiperosmótico, elas perderiam água para esse meio mais concentrado e poderiam murchar e também morrer. Então, é fundamental a manutenção dessas concentrações osmóticas, ou seja, há sempre trânsito de água através das membranas que separam os diferentes compartimentos, exatamente para manter essas concentrações. Ok, com isso a gente fecha, né, esses conceitos iniciais que nós vamos usar bastante na fisiologia renal. Toda a produção de urina depende desses mecanismos de transporte, e também a função renal é fundamental nesse controle eletrolítico e osmótico no organismo.
Antes da gente começar a produção de urina, a gente vai ver ainda na aula de hoje, um mecanismo que é o mecanismo de eliminação da urina para o meio externo, que é o mecanismo de micção. Então, nós vamos estar abordando nesse sistema excretor o funcionamento dos rins e a produção de urina, mas o que a gente vai estar vendo hoje é o órgão urinário inferior, que vai contar, né, com os ureteres, com a bexiga urinária e com a uretra. Então, nós vamos estar falando do trato urinário inferior nesse momento. Começando com os ureteres. Quem são os ureteres? São dois, né? Já que a gente possui dois rins, cada rim tem, então, acoplado a ele um ureter, que é esse tubo muscular que vai conduzir a urina que está sendo produzida pelo rim até a bexiga urinária, que é um órgão de armazenamento de urina. São túbulos musculares constituídos de musculatura lisa, então a gente tem aqui um esquema mostrando 3 camadas da parede de um ureter. Esse tecido mais externo é um tecido fibroso de sustentação. Aí nós temos uma porção muscular que é constituído de musculatura lisa e a face mais interna, que é uma camada de células que compõem a mucosa. E aqui embaixo a gente tem uma preparação histológica de um segmento de ureter. Então aqui a gente não consegue ver a porção mais externa, que é a camada fibrosa, mas dá para ver aqui musculatura lisa. Aí tem uma lâmina própria separando a musculatura lisa dessa camada de mucosa, e uma camada de mucosa bastante espessa, com células cuboides e escamosas, que está sempre sendo renovada. Então, há uma renovação constante de todo esse epitélio da mucosa dos ureteres. Como nós vimos no sistema digestivo, nos ureteres acontece um mecanismo de condução da urina em direção à bexiga urinária muito semelhante ao peristaltismo do intestino. A partir do momento, né, que o ureter ele recebe a urina, e isso acontece continuamente, porque nossos rins estão produzindo urina o tempo inteiro, sem parar, essa urina ela causa um grau de estiramento, de distensão da musculatura lisa, que vai responder de maneira reflexa, autonômica, involuntária, contraindo. Então, a presença da urina distende e aí essa musculatura contrai, e isso empurra a urina um pouquinho mais para frente, isso distende essa musculatura lisa nesse outro lugar, que contrai. Isso vai causando uma onda peristáltica, conduzindo o tempo inteiro a urina no sentido rins, bexiga, urinária. Como o volume de urina ele é contínuo, às vezes ele aumenta um pouquinho, às vezes ele diminui, mas a urina está sempre sendo produzida, e essa onda peristáltica ela é então constante, ela vai caminhando a urina o tempo inteiro em direção à bexiga urinária. Então, o ureter ele não lida com grandes volumes de urina o tempo inteiro. E isso faz com que a gente não consiga, muitas vezes, a olho nu, perceber esse movimento peristáltico, diferente do intestino, por exemplo. Se a gente estivesse vendo o intestino a olho nu, a gente conseguiria ver essa onda peristáltica, mesmo no repouso, mesmo durante o jejum. Nos ureteres, não. É um movimento muito sutil. Muito bem, então o ureter ele vai encaminhando essa urina em direção à bexiga urinária, isso vai subindo a pressão, né, da urina que vai sendo exercida na bexiga urinária, a gente já vai ver já como isso ocorre. Aqui mais uma foto de microscopia, né, a partir de uma preparação histológica de ureter. Aqui dá para ver melhor, né, essa região toda externa, mais fibrosa. Aí nós temos a camada muscular, então aqui a região adventícia ou fibrosa. E aí, aqui nessa figura, dá para a gente perceber que também como
no intestino, né, na verdade no trato gastrointestinal, a musculatura lisa nos ureteres, ela se arranja também em duas camadas, uma circular e uma longitudinal, exatamente para garantir que esse fluxo de urina ocorra de maneira unidirecional, ou seja, dos rins em direção à bexiga urinária. Se vocês estão lembrando, né, do peristaltismo do trato gastrointestinal, a gente tem a musculatura circular no local onde está presente o bolo alimentar, né, e longitudinal posteriormente, né, ou seja, mais na região anal. Aqui é a mesma coisa, nós temos a circular contraindo mais próximo ao rim e a longitudinal contraindo mais próximo à bexiga urinária. Isso vai garantir esse deslocamento unidirecional. E aqui também dá para ver, né, essa região da mucosa, que é também bem espessa e, como eu já disse, em constante renovação. Bom, os ureteres, eles chegam então na bexiga urinária. Aqui a gente tem um esquema mostrando a bexiga urinária num corte. Os ureteres, eles chegam na região posterior à bexiga urinária, ou seja, na região dorsal da bexiga. E eles desembocam em dois orifícios que estão sendo mostrados aqui, que são as aberturas uretrais. A bexiga urinária, ela tem esse formato, né, de uma região bem abaulada e uma região mais estreita, né? Vocês vão ver nos livros, eles se referem a esse formato como uma pera invertida, né? Então, essa região mais abaulada para cima e a região mais estreita para baixo. A bexiga urinária, ela também é constituída por aquelas mesmas 3 camadas que tem nos ureteres, só que numa espessura maior. Então, a gente tem a camada mais fibrosa, que é a mais externa, seguida uma camada muscular, também musculatura lisa, e dentro uma camada mucosa. Na bexiga urinária, essa camada muscular, de musculatura lisa, esse músculo é conhecido como músculo detrusor, é o nome, né, desse músculo da bexiga urinária, ele também tem a camada circular e longitudinal, só que ele tem uma camada oblíqua entre as duas, muito parecida com o que acontece no estômago. Se vocês lembrarem, lá no estômago, esse arranjo, né, em 3 camadas, circular, longitudinal e oblíquo, faz com que o estômago se contraia em todas as direções. E isso é fundamental para que ocorra essa mistura, né, do bolo alimentar dentro do estômago. Aqui, a importância dessas 3 musculaturas, né, circular, longitudinal e longitudinal, é que essa contração ela também vai se dar em todas as dimensões. E isso vai favorecer o esvaziamento da bexiga urinária em direção a essa parte mais estreita. Tá? Ok, que mais de estrutura que eu posso estar trazendo para vocês? Eu não sei se conseguem ver claramente, mas toda a face interna da mucosa da bexiga urinária, ela é toda pregueada. Isso significa que a bexiga urinária, ela pode receber urina e acomodar um volume de urina sem que isso implique em uma distensão, ou seja, em um estiramento da musculatura lisa. E a gente já sabe que a distensão e estiramento da musculatura lisa é o estímulo para que o músculo contraia. Ou seja, a bexiga urinária ela pode receber o que a gente chama de volume receptivo, como o estômago, né, de urina, e sem que isso implique em contração da bexiga urinária. Tá? Então, é um volume receptivo. Isso é possível por conta dessas pregas, elas simplesmente vão se abrindo, vão acomodando essa urina dentro da bexiga, sem que isso exerça uma pressão na musculatura lisa,
sem que haja, então, contração da musculatura detrusora. Que mais? Aqui, nessa região mais terminal dessa parte da bexiga urinária que a gente chama corpo da bexiga, já em direção a essa região mais estreita, que a gente chama de pescoço da bexiga, nós temos uma região chamada de trígono. Tem esse nome porque lembra, né, tem um aspecto de um triângulo. O que é esse trígono? Ele é constituído de uma porção menos contráctil, mais rígida. Ela é menos elástica também. Tá? Ela tem uma modificação na constituição da musculatura lisa e também nessa parede mais fibrosa, tornando essa região mais rígida. Muito bem, aí a gente passa para a descrição desse segmento, que é o pescoço da bexiga, que é a uretra. No caso das mulheres, é essa região que já vai se abrir para a região externa, ou seja, já é a uretra externa, abertura para a uretra externa. No caso dos homens, como eu vou mostrar numa figura mais lá para frente, eu já volto, senão eu me perco aqui um pouquinho, ele ainda tem uma outra via uretral que percorre no interior do pênis, né? Então, além dessa uretra interna, há a uretra externa prolongada. Mas o mecanismo de micção é o mesmo. A parede da uretra, ela também é constituída de musculatura lisa, e aqui a gente tem a musculatura circular e longitudinal apenas, não está presente a camada oblíqua na região da uretra. E aí, com isso, lembrando que a gente, né, acabou de ver, isso implica um movimento unidirecional da urina, na direção bexiga ao meio externo. E, finalmente, né, nessa parte mais descritiva, a parte dos esfíncteres. Como a gente, né, tem visto, os esfíncteres são essas estruturas que vão delimitar a passagem de alguma coisa de um compartimento para o outro, então causam esse obstáculo à movimentação de urina, no caso aqui da bexiga urinária, e a gente tem dois tipos de esfíncteres, como na região do reto e ânus. Um esfíncter interno, que é esse esfíncter constituído de musculatura lisa e é involuntário, e um esfíncter externo, que é constituído de musculatura esquelética, que recebe inervação motora, o seu controle é voluntário. Então, dois esfíncteres, um interno, musculatura lisa, involuntário, e um outro que é externo, músculo estriado, que é voluntário. Ok. Um pouquinho mais sobre esse arranjo, né, desse tecido da bexiga urinária. Aqui a gente tem uma preparação histológica. Professora, licença. Pois não, Lavínia? Eu não entendi. Aquela parte. Volta no slide, por favor. Sim. Essa partezinha de baixo aí na bexiga, é bexiga ou é ureter? Depois do Aqui? esfíncter interno, é isso. É uretra. Ureter É, são os tubos que vêm dos rins. isso. Aqui é Então me explica. uretra. Isso, entendi. Aí, então, por que é a pera invertida que a senhora falou? É a parte de cima só? É porque isso aqui tudo constitui a bexiga urinária. Tudo. Ah, A uretra superior, né, ou interna, ela é também parte da bexiga urinária. Ela recebe tá. uma nova denominação, né, uretra, porque ela tem, né, um segmento diferenciado, mas tudo isso constitui esse órgão que é a bexiga urinária. Faz sentido, obrigada. Nada. Pode confundir um pouco, né? Mas é isso. No caso dos homens, né? Então fica talvez mais fácil, porque além dessa estrutura toda, tem uma outra uretra, na verdade, uma sequência da uretra, que é aquela externa que percorre o interior do pênis. Eu vou mostrar uma figurinha
já que ilustra isso. Então, voltando aqui à parede da bexiga urinária, nós temos, então, essa camada que é a camada da mucosa, né? Que se a gente ampliar aqui, a gente vai ver, né, essas células grandes que estão em constante descamação. Depois uma lâmina basal, né, uma lâmina própria, e daí depois todo o tecido muscular, que é a musculatura detrusora. E aqui a gente vê músculo circular, músculo longitudinal, oblíquo e músculo longitudinal. São 3 camadas diferentes. Mais uma figura mostrando a bexiga urinária e a uretra superior. Aqui é um esquema, né, um desenho, né, feito da anatomia masculina, que a gente tem as bolsas escrotais, no caso dos homens, e que mais? As pregas, né? A ideia também é mostrar aqui as pregas no interior, ou seja, na camada mucosa da bexiga. Tá aqui de novo, né? E agora só para falar, né, acrescentar a vocês as informações sobre as inervações, né? Enquanto que o rim só recebe inervação do sistema nervoso autônomo simpático, a bexiga urinária recebe inervação dos 2 ramos, simpático e parasimpático. Só que os locais onde essas terminações autonômicas chegam na bexiga urinária, eles são diferentes para os 2 ramos. A inervação parasimpática, que está mostrada aqui em azul, aqui nessa figura, e que está assim, mostrada aqui nessa cadeia toda aqui, é a inervação parasimpática que vai inervar, então, toda a musculatura detrusora. Então, todo o corpo da bexiga e uretra, toda a musculatura recebe inervação parasimpática. Já o simpático, ele vai, aqui não está muito claro, né, nessa figura aqui, mas eu acho que eu mostro um mais lá na frente, que deixa isso um pouquinho mais fácil de observar. Já a inervação simpática, ela chega nessa região do trígono, que é essa região mais espessa, né, mais rígida, com menor capacidade de se distender. E também no esfíncter interno. Então, toda essa região aqui, trígono e esfíncter interno, é sistema nervoso autônomo simpático. Parasimpático vai inervar a musculatura contrátil. Além disso, a gente tem uma inervação motora, com o nervo pudendo, que está mostrado aqui em amarelinho, que é o que vai controlar o estado de contração desse esfíncter externo, que é o controle voluntário. Então, nervo motor, nervo pudendo, controlando o esfíncter externo. Além disso, a gente tem aferências sensoriais da bexiga urinária, né, que são encaminhadas via medula para regiões mais superiores, com a percepção de grau de enchimento, ou seja, de volume da bexiga urinária, de temperatura, e também nós temos nocicepção, ou seja, a percepção dolorosa na região de bexiga e uretra. Então, aqui a figura está um pouquinho melhor de ver, essa inervação simpática no trígono e no esfíncter interno, e parasimpática, inervando toda a musculatura do corpo da bexiga, ou seja, a detrusora, e do pescoço, a região da uretra. Tá? Além disso, o nervo pudendo, que inerva o esfíncter externo e que vai fazer esse controle voluntário da micção. Ok, nessa figura a gente tem essas mesmas inervações, né, aqui chegando, parasimpática, motora e simpática, e quais são as vértebras, né, da onde saem essas terminações, então quais são as porções, né, na coluna
onde saem essas inervações, aqui na região sacral e aqui na região torácica e lombar, e quais são os neurotransmissores envolvidos nessas vias, desde a região do córtex cerebral até o tronco encefálico, na região pontina e bulbar, onde a gente tem também os centros da micção. De novo, nós voltamos a falar do tronco cerebral, nós voltamos a falar de ponte e bulbo aqui, como locais onde estão localizados os centros de controle dessa resposta, que é a micção. Então, todas as funções viscerais, de alguma maneira, têm núcleos de controle no tronco cerebral aqui, pontinos e bulbares. E aqui quais são de novo, né, quais são os mediadores dessas respostas. Isso vai ser mais importante quando a gente estiver na farmacologia e que a gente for estudar algumas interações farmacológicas no controle dessa resposta. E aqui, então, finalmente, a figura comparativa, né, da bexiga urinária feminina e masculina, mostrando, né, que toda essa região da bexiga com a uretra superior, que é essa uretra interna, é igual em ambos. A diferença é que nos homens, né, se segue a uretra interna, uma região de uretra externa percorrendo o interior do pênis. O mecanismo de micção é o mesmo. O esfíncter externo está localizado aqui, na mesma região que na anatomia feminina. Bom, como é que se dá esse mecanismo de micção? Eu vou voltar na figura, aquela lá atrás, essa para explicar esse mecanismo de micção. Bom, como eu já mencionei, o rim está produzindo urina continuamente, ou seja, urina está chegando à bexiga urinária o tempo inteiro. Vamos imaginar o ponto zero, quando a micção acabou de acontecer, ou seja, a bexiga urinária está esvaziada. Nova urina está chegando e essa urina ela vai sendo acomodada por meio desse volume receptivo na bexiga urinária, sem que isso cause um grau de estiramento da musculatura detrusora. A partir de um determinado volume, que pode variar com a idade, e se é homem, se é mulher, qualquer enchimento adicional, ou seja, qualquer urina que chega adicionalmente à bexiga urinária, começa a produzir um grau de estiramento na musculatura detrusora. Muito bem. Até que isso comece a acontecer, né? Então, antes que esse grau de estiramento se inicie, ou seja, durante o enchimento receptivo da bexiga urinária, o tônus do simpático, do sistema nervoso simpático, ele se sobressai ao tônus do parasimpático. Isso quer dizer que toda essa região do trígono e o esfíncter interno mantém essa região fechada. Ou seja, a urina está chegando na bexiga urinária e aqui permanece, porque o tônus simpático, se sobressaindo ao parasimpático, mantém esfíncter interno fechado e toda essa região do trígono rígida, a tendência de colabamento, fechando essa passagem em direção à uretra. Com o aumento no volume, além desse volume receptivo da bexiga urinária, a partir do momento que há estiramento da musculatura detursora, há então esses receptores, esses mecanorreceptores inseridos em toda a parede da bexiga, que vão, né, com as suas aferências à medula e passam pelo centro do tronco cerebral, né, sobem para regiões superiores, ali no centro de micção, na região pontina e bulbar, e retorna pelo sistema nervoso autônomo parasimpático com um aumento na frequência de disparos do parasimpático. E esse aumento na frequência de disparos do parasimpático vai ser proporcional ao grau de estiramento da musculatura detursora. Então, no início,
há apenas um ligeiro aumento do disparo do parasimpático. Isso já começa a trazer um tônus para a musculatura detursora. Mas quanto maior o grau de estiramento, maior a frequência de disparos dessas aferências, maior vai ser a frequência de disparos do parasimpático, que vai, então, estimulando a contração da musculatura detursora. Enquanto o simpático prevalece com relação ao parasimpático, essa passagem está fechada. A partir de um momento que essa força aqui de contração da musculatura detursora supera o tônus causado pelo tônus do parasimpático, supera o tônus do simpático, o simpático é inibido. E aí há o relaxamento do esfíncter interno, o relaxamento dessa região do trígono, e a urina que estava exclusivamente no corpo da bexiga urinária passa em direção à uretra superior ou à uretra interna. Muito bem. Músculo liso também a uretra. A partir do momento que a urina chega na uretra, isso vai causar um grau de estiramento na musculatura uretral. E isso vai provocar uma contração nessa musculatura. Ok, isso é causado e estimulado também pelo parasimpático. Toda essa região agora passa a contrair e empurrar a urina em direção ao meio externo. No entanto, para que essa eliminação aconteça, ou seja, o mecanismo de micção se dê, é fundamental o relaxamento do esfíncter externo, que está controlado pelo nervo pudendo, que chega lá da região do córtex cerebral, ou seja, está sob controle voluntário. Então, quando o indivíduo permite, né, conscientemente a liberação de urina, há um relaxamento do esfíncter externo e a micção, então, acontece. Ou seja, a gente tem um reflexo, né, que ele tende ao esvaziamento, que é esse reflexo que envolve o sistema nervoso autônomo, mas a micção, de fato, ela só vai ocorrer quando há um relaxamento do esfíncter externo a partir da consciência, da tomada de decisão para que micção aconteça. Esse controle do esfíncter externo, ele é aprendido, né, nos primeiros anos de vida, né, na verdade, logo no primeiro ano isso já pode ser aprendido pelo indivíduo, a permitir a liberação, né, ou manter a contração do esfíncter externo até que seja possível que a micção se dê. Ok, aqui uma figura mostrando, né, também quais são os receptores, né, e os neuromoduladores envolvidos nessa resposta de micção, mas mais do que isso, essa figura eu trago, né, para mostrar as aferências nociceptivas no epitélio da bexiga urinária, que é igual ao epitélio da uretra, mostrando aqui, né, quais são os principais receptores, né, nociceptivos envolvidos nessa aferência nociceptiva. Para mencionar, né, uma situação, né, que alguns de vocês devem conhecer, né, por que numa situação de uma infecção urinária, seja no ambiente da bexiga ou o que é mais comum no ambiente da uretra, por que isso leva a uma frequência aumentada na micção, né? Quem tem infecção urinária sente essa necessidade, né, de estar esvaziando a bexiga urinária com maior frequência, mesmo que o volume urinário seja pequeno. Por que disso? Porque esses micro-organismos nessa região da mucosa vão estar induzindo, né, a migração de células de defesa, entre elas os mastócitos, que vão liberar uma série de mediadores da resposta de defesa e da resposta inflamatória, e parte desses mediadores, eles encontram nas fibras
nociceptivas receptores, que vão, então, ativar essa resposta nociceptiva, que é uma das respostas que contribuem para um aumento no tônus do parasimpático. Então, é um mecanismo de defesa do organismo a substâncias, né, ou a presença nociva de micro-organismos no epitélio mucoso do trato urinário, no trato urinário inferior, né? Aumentando a micção e, com isso, favorecendo a expulsão desses micro-organismos, né? Então, aqui tem um esqueminha bem simples mostrando que na presença de micro-organismos aqui, né, e também a liberação desses mediadores da resposta de defesa e inflamatória vão estimular essas aferências nociceptivas, e isso vai voltar com um estímulo para a contração na musculatura detursora e também na uretral, favorecendo a eliminação de urina. E aqui alguns conhecidos, algumas produtos, né, de alimentos, enfim, que podem ajudar no controle de infecções da bexiga urinária e uretrais, né? A gente sabe que a acidez da urina, ela ajuda no controle da proliferação de micro-organismos no trato urinário inferior, diminuindo essa proliferação. Então, quem tem tendência à infecção urinária, é interessante estar fazendo uso de alimentos que vão aumentar a acidez, ou seja, diminuir o pH urinário, como vitamina C, né? E frutas cítricas e frutas com um pH ácido, para ajudar nessa diminuir essa proliferação de micro-organismos. E para fechar, né, um distúrbio que envolve o trato urinário inferior é o cálculo renal. O cálculo renal ele é causado, ele tem várias origens, né? Distúrbios metabólicos que fazem com que cristais que são normalmente eliminados na urina se precipitem e formem pedras, né? Então, alguns desses distúrbios envolvem o excesso de ácido úrico ou oxalato de cálcio. E isso vai fazer com que mude, inclusive, o pH urinário, aumentando a probabilidade desses sais se precipitarem, ou seja, diminuindo a solubilidade desses cristais na urina, formando, então, os cálculos urinários. Mais de 50% dos cálculos renais são pedras formadas de oxalato de cálcio. Refrigerantes ricos em fosfatos, suco de tomate, se forem ingeridos todos os dias, eles favorecem a formação desses cálculos. Então, quem tem tendência ao cálculo renal deve evitar a ingesta de líquidos, de alimentos ricos em fosfato, por conta da formação desses precipitados. E aqui, só para mostrar para vocês, né, alguns cálculos urinários. Aqui uma ultrassonografia mostrando a presença de cálculo renal. Olha o tamanho. E aqui, foto, né, e raio-x de cálculos urinários. Vejam o tamanho desses cálculos aqui, 5 centímetros, um cálculo desse. Aqui são alguns menores, por isso, né, que eles podem ser extremamente dolorosos, né? Imagina um cálculo desse percorrendo um ureter. Ok. Com isso, encerro a aula